Recentemente, Lula desembarcou na Malásia. Lá, entre outros compromissos, ele finalmente teve aquele encontro bilateral com Donald Trump. We're going to make a deal. I think we'll make a deal with Brazil. We get along very well. We met just before I found out that they turned off my teleprompter at the United Nations. And I walked up, I had no teleprompter. I just shook his hand. I then got up, and they were introducing me, and I see all the leaders, 158 leaders. Pois é, desde a Assembleia Geral da ONU, no final de setembro, esse homem ainda não superou o teleprompter defeituoso. Só que verdade seja dita, o teleprompter pode muito bem ter ajudado o Brasil. Trump foi forçado a falar de improviso. E falando de improviso, ele acabou prometendo, de sopetão, esse encontro bilateral, com alguns elogios de brinde. But we had, at least for about 39 seconds, we had excellent chemistry. It's a good sign. Ao lado de Lula e diante de um grupo de repórteres, a primeira pergunta para o Trump foi sobre a possibilidade dele estar sendo injusto ao impor tarifas econômicas por razões políticas. Mr. President, are you convinced, or were you convinced by the Brazilian government that the reasons you presented to impose tariffs on Brazil were not fair? No, I think everything's fair. Look, you know, we have economies, and I have a lot of respect for your president, as you know. A lot of respect for Brazil. So we'll see. We'll probably work out some deals. I'll leave these guys work them out, but I think we're going to work out some deals. A segunda pergunta, a gente jamais vai saber qual era, porque ele basicamente mandou a repórter calar a boca. Mas parece que tinha alguma coisa a ver com o Bolsonaro. We have to get certain things. Wait, who's that shouting? Who's shouting? Is that you? Don't shout. Don't shout. Pouco depois, mais uma tentativa de trazer o nome do Jair para a conversa. E acabou de um jeito bem parecido. Não é da sua conta. We've done a lot of work. Please go ahead. What are you feeling about Mr. Bolsonaro, Mr. President? Well, I've always liked him. I feel very badly about what happened to him, really. I've always thought he was a straight shooter, but, you know, he's gone through a lot. Is this on the agenda today? He's gone through a lot. Is this on the table today? It's none of your business. Eu sou o Arvro. Avrobroba me notou falando Avrobroba. Eu tô aqui para te contar o que, afinal, é da sua conta, no meio dessa história toda aí. Durante a entrevista, que foi realizada antes da conversa a portas fechadas, Lula parecia mais interessado em ir direto ao ponto. Aos jornalistas, ele explicou que não teria muito o que dizer antes da conversa, que a pauta dele era longa e que ele precisava de tempo para falar com Trump. A imprensa vai ter boas notícias depois que terminar a reunião. I think the press will have good news after we end the Antes de meeting. começar a reunião, são só suposições. It's only assumptions before we O start the meeting. Brasil tem todo o interesse de ter uma relação extraordinária com os Estados Unidos. Brazil is highly interested to have an extraordinary relationship with the U.S. Não há nenhuma razão para que haja qualquer desavença entre Brasil e Estados Unidos. There's no reason for having any kind of conflict between O Brazil que and nós the temos U.S. certeza é que na hora que dois presidentes sentam numa mesa I believe that when two presidents e sit cada around the coloca table o seu ponto de vista, and each one raises their cada viewpoint, coloca os seus problemas, a And their tendência problems. natural é você encaminhar para chegar a um acordo. and then we can forward to reach a deal afterwards. E eu estou convencido, eu disse antes de chegar aqui, And I am Eu convinced, and estava I said before I otimista. came here, eu estava muito otimista com a possibilidade de nós avançarmos, sabe, na manutenção da relação mais civilizada possível entre Brasil e Estados I was Unidos. very optimistic E pretendemos to manter. advance the relationship between Brazil Eu and não the sei se o U.S. presidente Trump vai ter tempo, mas eu tenho uma I don't know longa if the pauta para President discutir com Trump os Estados will Unidos. have Se pareceu um apelo, ainda que discreto, educado, com um jeitinho, para encerrar logo a entrevista, pode ter certeza de que era isso mesmo, você não ficou com a impressão errada. Minutos depois, ele foi mais claro. Eu queria sugerir que vocês fizessem a entrevista depois da reunião.
I would like to suggest that the press will continue the interview after the meeting. Então fala com a gente depois da reunião, Pedro. Depois da reunião, o presidente quer falar, não quer falar. Mas, porque nós temos pouco tempo e daqui a pouco o tempo se perdeu porque nós ficamos conversando com We vocês. don't have much time, and we'll waste time or lose time Esse é o dilema. talking with the journalists, so we have a lot Esse é o to dilema. talk. Se vocês tiverem paciência, vocês saberão o If resultado you da reunião. have patience, you'll know the results of the Se meeting ficarem afterwards. agoniados, vocês vão saber apenas If you're in a suposições nossas. You're going Esse é o to dilema. hear the E surgiu assim uma primeira convergência entre Brasil e Estados Unidos. Trump aderiu a Lula e também pediu para encerrar a conversa com os jornalistas, mas sem a delicadeza nem a educação da contraparte brasileira. Ficou clara ali a diferença entre o jeitinho brasileiro e o American Way. So I suggest that we should start They're our not great questions today, I must say. You know, they're sort of boring questions. We'll see you later. Thank you very much. Por mais curta que tenha sido essa interação diante das câmeras, pelo menos deu tempo de ouvir o Trump dizer exatamente o contrário daquilo que ele já tinha dito antes sobre o nosso Brasil. Who was, well, first of all, let me just say it's a great honor to be with the President of Brazil. It's a great country. It's a big, beautiful country. And I think they're doing well. I think they're doing very well from what I understand. No dia 5 de setembro, 2 semanas antes do teleprompter temperamental e da química que ele descobriu que tinha com o Lula, o Brasil estava indo muito mal, segundo ele, né? We have a great relationship with the people of Brazil, but the government of Brazil has changed radically. It's gone very left. It's gone very radical left, and it's hurting Brazil very badly. They're doing very poorly, very, very poorly. So we'll see. O encontro durou cerca de 1 hora e só os primeiros 15 minutos puderam ser acompanhados pela imprensa. Foi suficiente para as respostas que você ouviu aí e também para essa, que é a primeira foto dos dois posando juntos. Um documento importante, sem dúvida, mas não tem o mesmo impacto econômico daquilo que foi discutido longe da imprensa. E aí está o nosso Mauro Vieira, ministro das Relações Exteriores, dizendo 2 coisas que podem mudar tudo. Primeiro, começa já a negociação do tarifaço. A reunião foi muito positiva, o saldo final é ótimo. O presidente Trump declarou que dará instruções à sua equipe para que comece um processo, um período de negociação bilateral que deve se iniciar hoje ainda, porque é para ser tudo resolvido em pouco tempo. E, em segundo lugar, o tarifaço pode ser suspenso até a conclusão das negociações. Essa é uma demanda apresentada pelo Brasil. Solicitou, pediu, reiterou, que já tinha sido dito no telefonema, e ele concordou que vamos fazer uma rápida negociação e durante esse período haverá suspensão. Durante o período vai haver Sim, depois nós vamos negociar. E essas são as novidades sobre o problema que motivou o encontro. Acontece que tem outros, né? Entre o anúncio das tarifas e o encontro que começa a resolver essa questão, surgiu aí um outro enrosco: as ofensivas militares dos Estados Unidos no Mar do Caribe. Segundo a diplomacia brasileira, esse assunto foi sim colocado na mesa. Venezuela foi um... Sim, o presidente Lula levantou o tema, disse que a América Latina e a América do Sul, especificamente onde estamos, é uma região de paz, e ele se prontificou a ser um contato, ser um interlocutor, como já foi no passado, com a Venezuela, para buscar soluções que sejam mutuamente aceitáveis e corretas entre os 2 países, e que o Brasil estará sempre disposto a atuar como um elemento de promoção da paz e do entendimento, e que sempre foi a tradição do Brasil e continuará sendo. E como o presidente Trump respondeu a isso? Que agradeceu e concordou. No fim, essa é uma vitória para a diplomacia brasileira, para a diplomacia oficial. O Itamaraty paralelo do Eduardo Bolsonaro já não pode, se é que um dia pôde, se gabar de ser o único canal com a Casa Branca. E se todos os sinais apontam para uma derrota dessa diplomacia paralela, aí o Eduardo pede que o público colete outros sinais muito mais sutis de que ele estaria por cima. No Twitter, onde o Eduardo é seguramente mais influente que na Casa Branca,
ele pediu que os seguidores avaliassem a linguagem corporal do Trump. Dali, e só dali, sairia a conclusão de que o bolsonarismo está vencendo. Cada um se ilude como quer. Eu não sou especialista em linguagem corporal, mas eu recomendo, meu amigo, é dar de ombros. Ponto final em mais um textão, e nas considerações finais, me resta relembrar a razão pela qual o presidente Lula foi à Malásia. Ele foi para lá participar de uma cúpula da ASEAN, que é esse clube de países do Sudeste Asiático com uma história muito interessante. Foi fundado há uns 50 anos, mais ou menos, ainda debaixo das asas dos interesses dos Estados Unidos. Só que os países da ASEAN têm se distanciado desse propósito original, desse propósito inicial. E nesse exato momento, os países da ASEAN podem receber grandes acordos comerciais da China, que vem tratando esses países aí com condições assim muito generosas. E é por isso, por isso, entre outras razões, que o Brasil, embora não fique no Sudeste Asiático, quer fazer parte aí da ASEAN, e o presidente Lula foi participar desse encontro com esse objetivo. Outro assunto muito importante aí no qual a gente vai ficar ligado nos próximos vídeos. Tudo dito, bora ouvir os apoiadores desse canal. Eles mandam áudios e assim nasce o PS, também chamado de finalzinho. Eu não acredito em sorrisos, bom humor e promessas vazias quando estamos tratando com um palhaço sinistro que é o Donald Trump. O que os Estados Unidos querem agora? E agora é a palavra importante. Desfazer a confusão que criaram para si mesmos. As tarifas ao Brasil, além de perturbar a economia estadunidense, elas tiveram o efeito oposto ao pretendido. O tiro saiu pela culatra. Nós aumentamos as nossas exportações e, inclusive, fazendo concorrência com os exportadores norte-americanos. Então, eles querem reverter essa situação que é incômoda para todas e inefetiva, não é eficaz. Está tudo muito cinza ainda, muito cinza. Eu vi o Lula muito tranquilo, muito confortável durante a entrevista, mas eu ainda estou muito curiosa com o que os Estados Unidos querem para derrubar essas sanções, tanto tarifárias quanto ao nosso judiciário. Então, para fechar, é um pá de cal nas articulações dos bolsonaristas, né? Que eu não sei honestamente qual vai ser o delírio da vez. E um importante aviso, um importante sinalizador de que a coisa está caminhando, que talvez, pelo menos por enquanto, o Brasil não vá, padecer mais do que o que já está padecendo. Mas uma coisa nós brasileiros temos a agradecer. Se não fosse aquela sutil diferença de 1,5% de votos nas eleições de 2022, que elegeu Lula e não Bolsonaro, hoje o Brasil não estaria negociando nada. O Brasil já teria entregue de graça aos Estados Unidos as terras raras, os minerais críticos, o etanol, já teria sabotado o PIX e tudo mais que nós sabemos que está por trás da imposição dessa tarifa absurda. Depois do finalzinho, o finalzinho, aqueles últimos segundos em que eu agradeço, e agradeço principalmente aos apoiadores desse canal. Muito obrigado mesmo, gente. E aí, para vocês, eu queria dar um recado. Muitos dos apoiadores estão presentes no nosso grupo do Telegram. Muitos, mas nem todos. E aí assim, se você apoia o canal porque quer ver os vídeos exclusivos, ou apoia porque gosta de ajudar, meu Deus, eu só agradeço, né? Mas aí, se você não entrou no grupo ainda porque não achou o link, aí eu tenho obrigação definitiva de te dizer onde está esse link, né? E tá na aba Comunidades ali do nosso canal. Então o apoiador entra ali e por ali você já acha o caminho para ingressar nesse grupo do Telegram, né? Mas de novo, né? Se for do seu desejo fazer parte lá da comunidade e tal, estão acontecendo conversas bem legais e não são só esses áudios. Às vezes alguém indica uma música, às vezes aparece um debate sobre algum assunto que
nem foi tema de vídeo ainda, eu acho isso o máximo, né? E por achar o máximo, eu sinto vontade, assim, de convidar quem apoia para vir e participar e colar com a gente. Então era esse convite que eu queria fazer, né? E o agradecimento é o de sempre, né? Muito obrigado por me permitir viver em função daquilo que eu considero ser minha vocação, sabe? De observar e narrar e relatar. Eu gosto de viver assim, em função das minhas curiosidades. E vocês tornam isso possível. Então o que eu vou dizer? Além de muito, muito obrigado. E valeu!